garantia até o portão e depois não nos conhecemos. Como começar isso? Bom dia, espectadores! Nos últimos meses, recebi de vocês muitas perguntas sobre um animal específico que vive aqui comigo. E estou falando especificamente desta belezinha aqui, ou seja, do dragão amarelo-marrom. Muitos de vocês perguntaram onde é possível conseguir um lagarto desses, como criá-lo e como garantir boas condições para ele. Por isso, hoje vou atender a todos esses pedidos e contar para vocês, ou melhor, vamos contar para vocês, como garantir um bom lar para esses lagartos e se eles são adequados como o primeiro réptil dos sonhos. Só para introduzir, se vocês acompanham meu canal, sabem muito bem que eu não sou especialista em répteis. Tenho apenas 6 deles comigo, sendo 3 cobras e 3 lagartos, ou seja, 2 Nefru rusleves. Sim, aqueles engraçados chamados Fred Caminhonca e Fifi Infojaneta. E também tem a Leósia, que é um geco... Quer dizer, desculpa, não é um geco, é um eublefar, leopardo. Como não sou especialista, convidei alguém que, na minha opinião, tem muito mais experiência e anos na criação de eublefares leopardo e répteis em geral. Bartek, vem cá. Já estou indo. Leósia, vamos colocar de volta. Ele vai colocar de volta. Aqui está na sua frente o Bartek. Vocês podem conhecer o Bartek do meu canal e agora também do canal dele, já que ele virou youtuber. Sim, isso foi uma ofensa. E é tudo culpa sua. Sim. Vou deixar o link do canal dele na descrição e agradeço se vocês se inscreverem, pois ele faz conteúdos bem legais para quem está começando. Também organizamos juntos a exposição de animais exóticos Oh My God em Wrocław, na rua Świętego Mikołaja 63, onde vocês podem ver alguns dos nossos animais e às vezes nos encontrar. E o Bartek não está aqui comigo por acaso, porque você não faz reprodução, mas cria uma grande quantidade deles. Exatamente. Olá! No dia a dia eu cuido de uma criação de animais exóticos. Me dedico à reprodução de cobras do milho, mas, como você disse, lido há anos e bastante com lagartos leopardo, os eublefares, embora não os reproduza. No entanto, no dia a dia temos de algumas dezenas a algumas centenas deles na criação, dependendo da época do ano, então eu já tive bastante contato com esses animais e já vi muitas doenças neles. Então, acho que tenho um pouco de conhecimento para compartilhar que será valioso para as pessoas que gostariam, por exemplo, de começar a criar e se aventurar com esses répteis fantásticos. Acho que neste episódio vou basicamente assumir que sei menos sobre esses répteis do que você. Vou te fazer perguntas frequentes que vejo nos comentários, feitas por vocês, espectadores. E o Bartek aqui vai tentar nos dar algumas respostas incríveis. Vou tentar. Vamos começar pela primeira, que é uma das perguntas mais comuns. Por que o Eublefar lamparcy é uma das melhores opções para quem quer começar a criar répteis? Na minha opinião, é uma das melhores lagartixas para iniciantes, porque é à prova de idiotas. Posso dizer isso? Ela perdoa muitos erros de criadores iniciantes, então realmente é muito bom começar com esse tipo de lagartixa. Ela é do steppe, então não precisa borrifar. Pi! Alguém descartou entulho. Ela é comum, então onde aparece na natureza? Iraque e Paquistão são lugares secos e quentes, então não precisa borrifar. E isso é uma das coisas mais incômodas nas lagartixas que são tropicais. Porque na maioria dos casos, por exemplo nos gecos de crista, esses lagartos não bebem água de potes. É preciso borrifar pelo menos uma vez. Pelo menos uma, de preferência 2 vezes ao dia, para que bebam a água das folhas. Nos gecos ou nos eublefares leopardo, desculpem, vou falar gecos, porque aqui na Polónia isso já está tão enraizado que eu também automaticamente falo geco leopardo. Completamente compreensível. Sim! Os lagartos leopardo não têm esse problema. Esses lagartos bebem água normalmente do potinho. Próxima pergunta, que é a minha favorita. Os lagartos leopardo mordem? Sério, essa pergunta aparece com muita frequência. A verdade é que tudo que tem boca e dentes pode morder, mas a pergunta correta é se essa mordida é perigosa. Se você pegar um prendedor de roupa e apertar o dedo com ele, é mais ou menos assim que é, assim que se sente a mordida de um lagarto leopardo. Então ele não nos machuca, mesmo sendo animal de estimação. Para um jovem que também é um grande entusiasta, e como eu sei, há muitos entusiastas assim no seu canal.
Isso não vai machucar a criança de forma alguma. E absolutamente não há nada a temer aqui. Eles Não são venenosas, tóxicas ou perigosas, portanto não oferecem risco ao ser humano. não lambemos nem beijamos lagartos, certo? Isso pode acabar mal para nós, porque afinal de contas eles têm vários tipos de bactérias que podem ser transmitidas para a gente e vice-versa. Isso não é higiênico. Sim, não lambemos répteis. Próxima pergunta. Beleza, alguém pode dizer, legal, gostei do lagarto, ele tem várias cores. Já já a gente fala das cores. O que é preciso fazer, ou aonde você precisa ir, para começar a aventura com um lagarto desses? Então estou perguntando, do ponto de vista técnico das compras, ou seja, o aquário, tudo para o aquário, estou perguntando sobre, sem autopromoção, por favor, só quero saber sobre a barba dos répteis, especialmente lagartos, pode comentar e indicar fontes de conhecimento. Abstraindo deste vídeo, né? Em primeiro lugar, O mais importante, ao comprar animais, como peixes, lagartixas leopardo, pássaros, cachorros ou gatos, prefira sempre criadouros. Por causa disso, esses criadouros geralmente têm supervisão veterinária, são conduzidos da maneira correta e esses animais serão saudáveis, bem cuidados. E se algo acontecer, o criador poderá ajudar vocês. Porque é preciso lembrar que estamos falando aqui de seres vivos, que podem adoecer, que podem ter algum defeito de nascença, ou seja, problemas com algum órgão subdesenvolvido, e isso também é uma situação totalmente natural. Às vezes nós temos problemas de saúde, e nos animais isso também é natural, mas raramente se fala sobre isso. Ao comprar um animal desses de desconhecidos no OLX, vocês podem acabar sem garantia, pois após a venda, o vendedor desaparece. Criadores sempre apoiam e zelam pela reputação nessas situações. Primeiro e mais importante, comprem animais de criadores. Não precisam comprar de mim, há muitos criadores legais e confiáveis na Polônia. Mas se quiserem, então agora, o que precisamos, além do lagarto, é claro, para ter um lagarto desses? Começamos pelo terrário? ou seja, a casinha, ainda é comum encontrar na internet a informação antiga de que o terrário mínimo para um eublefar lampárcio é 60x40x40. Acho que esse terrário será pequeno demais. Recomendo fortemente 80x40x40 para terrário horizontal. E essa é a nossa base. A isso, adicionamos o aquecimento. Para mim, pessoalmente, o que funciona melhor são as mantas térmicas, mas elas funcionam melhor em terrários de vidro. Se tivermos terrários de madeira ou de medium density fiberboard, então, de qualquer forma, será mais fácil instalar uma lâmpada. Mas aqui é preciso ter cuidado para protegê-la bem, para que o réptil não tenha chance de tocá-la, subir nela ou alcançá-la, porque simplesmente ele pode se queimar. E aí restam os esconderijos, certo? Esconderijos, potes e substrato. Exatamente isso. Do restante do equipamento, pelo menos um esconderijo em um lugar quente, e é bom colocar um também em um lugar frio. Em locais frios, use um esconderijo úmido, como uma caixinha para colocar. Musgosfagno, delicado. Úmido. Isso também ajuda os eublefaros lomparsim na troca de pele. Eles têm menos problemas com isso. Problema? Muito legal. Use pelo menos 2 potes, um para água e outro para insetos. Quanto ao restante, como paredes estruturais, raízes, tubos de cortiça, plantas artificiais, tudo isso é positivo. Primeiro, aumenta a área de vivência, ou seja, o lagarto leopardo simplesmente tem onde correr e se movimentar, isso é uma ótima opção. Em segundo lugar, para usar uma expressão bonita, isso influencia positivamente o comportamento do animal. Esses animaizinhos têm espaço para explorar e andar, por isso ficam mais ativos. Vocês terão um bichinho mais interessante para observar, então todos saem ganhando. Mas Bartico, o que te trouxe aqui hoje? Certo, hora de variar neste episódio. Trouxe 2 lagartos leopardo para mostrar as variações de cor que você mencionou no início do episódio. Porque os animais que estão em cativeiro por influência humana muitas vezes têm uma quantidade enorme de variações de cor e apresentam cores lindíssimas. As pitons reais fazem aqui e aqui. Ok, agora assumo a câmera. O que temos aqui? Aqui temos um dos... Vou mostrar um Oblefar lamparsique da minha criação para destacar a variedade desses animais e como a influência humana na criação é evidente. Pelo fato de que no ambiente natural, todos os animais que têm uma coloração diferente são albinos ou algo do tipo, geralmente acabam sendo vítimas da seleção natural, porque são presas muito fáceis para os predadores, já que são muito mais visíveis.
Então, todos os animais com genes interessantes que poderiam surgir no ambiente natural perdem a capacidade de camuflagem, por isso, no ambiente natural, encontramos os animais mais simples, enquanto nas criações, esses genes são selecionados. E mais ainda, depois são combinados em vários tipos de combinações, o que é muito comum tanto nos geckos leopardo quanto, como já mencionei antes, nas pitons reais, resultando em animais realmente fenomenais. Aqui temos um dos geckos leopardo mais básicos e comuns, mas olhem só para isso. Opa, algo vai acontecer. Esse aqui eu gosto muito. Esse segundo. Sim. Que réptil engraçado. Este é um Eublepharis macularius Super Max Snow Patternless. Um animal lindo, mais cinza do que branco. Ele é lindo e os olhos dele são totalmente pretos. Então, realmente, se vocês estão procurando um animal de estimação, a variedade de cores e aparências deles é tão grande que cada um de vocês vai encontrar um bichinho legal para se apaixonar. Eles têm carinhas adoráveis e com muita frequência fazem aquele gesto de mostrar a linguinha. Adoro isso nesses bichinhos e seus olhos fantásticos. Os olhos deles muitas vezes são fenomenais e, dependendo da variedade de cor, também vão ser diferentes. Muito legal. Qual é o preço de um desses, por exemplo? Sei que os Eublepharus leopardo Black Knight estão entre os mais caros, certo? Ou seja, tem genes pretos, geralmente são pretos como piche e maravilhosos. No entanto, eu não sei como é a questão de preço, como são os preços dos Eublepharus leopardo, porque acho que isso também é um ponto a ser discutido. Um tópico muito interessante. Você levantou, porque isso depende em primeiro lugar de quem estamos comprando. Nos criadouros, os animais sempre serão mais caros, mas os animais não devem ser os mais baratos, porque um bom cuidado, tratamento, etc. Tudo isso tem seu custo, assim como manter todo o negócio de forma legal, sobre o que eu posso reclamar um pouco agora. É um pouco verdade. Geckos mais interessantes e com cores raras costumam ser mais caros. Um gecko leopardo básico pode ser comprado por cerca de 350 a 400 ZZO. Sem problemas, de bons criadores, às vezes até por 300, mas o Black Knight, pelo que parece. 4.000 por esses machos poderosos que são realmente pretos como piche. Estamos falando de valores em euros. Dinheiro alto, mas esses animais são raros. Não é para qualquer um, eu mesmo não teria coragem de pegar um bicho desses. Mas com um animal desses, como esse Max Null com Patternless, Super Max Null com Patternless, estamos falando de um valor em torno de 700 a 800 euétrios então ainda. Comparando com cães ou gatos, onde em bons criadouros precisamos pagar alguns milhares, não são animais que custam tão caro assim. Já sabemos o necessário para criar esses geckos e conhecemos um pouco as variações de cor. Agora, um pouco sobre os hábitos alimentares. Afinal, é um animalzinho, se ele precisa comer alguma coisa. Já sabemos que ele bebe água, mas e a alimentação e suplementação necessárias aqui? Para mim, a maneira mais fácil de alimentar os Eublepharis leopardo é com tenébrio. Ele não pode ser a base da dieta, pois o tenébrio é muito gorduroso e, como no caso do dragão barbudo, não deve ser a principal fonte alimentar. Com os geckos, isso funciona porque eles armazenam o excesso de gordura e alimento no rabinho. E por isso o tenébrio ele pode ser a base da dieta deles, mas é legal variar a dieta com grilos ou baratas. Vocês também podem simplesmente alimentar com grilos ou baratas. Claro, aqui estamos falando sobre baratas turcas. E sobre a dúbia? Eu deixaria a dúbia de lado, pois é uma barata grande com exoesqueleto grosso, então não parece ser a melhor opção quando se trata de... Lamparté? Se você buscar tenébrio moleiro no Google, verá um besouro preto, pois minha adeixada está agindo. O tenébrio moleiro é um besouro da família Tenebrionidae, nativo da Polônia. Alimentamos Eublepharus leopardo com suas larvas, que são insetos desse tamanho. Essas são as larvas. Se aguardarem, virarão pequenos besouros pretos, mas não se preocupem. Apenas não alimentem com os besouros, pois eles fedem. Eles liberam uma substância de cheiro ruim, então damos as larvas como alimento. A pulpa também é nutritiva e pode ser oferecida, mas não os adultos. Isso é só uma mania minha. Queria dizer que às vezes tem... Pulpas que são muito engraçadas. Eu não sabia que isso ocorre naturalmente na Polônia. Essa é uma espécie nativa do nosso país. Não temos o Drenoja aqui.
Essa não é uma espécie nativa do nosso país, mas o Montnik muinarek, com certeza é. E mais, não só o Montnik muinarek, porque temos pelo menos 2 espécies de Montnik, pelo menos 2. Ok, fiquei chocado. Uma coisa muito importante em relação aos Eublepharia lamparci é que eles precisam de suplementação. Isso é algo super importante, porque sem suplementação eles simplesmente vão adoecer. Por exemplo, podem desenvolver doença óssea metabólica, que é a deficiência de cálcio, causando deformação dos ossos, da coluna, de tudo. Esses animais ficam com aparência ruim. Você pode usar fotos da internet. Vai ser muito... Muito. Para vocês verem como é que fica, então a suplementação é super importante. Como lidar com cálcio e vitaminas, já que há muitos produtos assim no mercado? Oferecemos cálcio com ou sem vitamina D3 e o mesmo vale para as vitaminas. No geral, a regra é bem simples. Se o animal é noturno e não precisa de luz ultravioleta, como o Eublephar lamparci, é necessário fornecer vitamina D3 com frequência. Por isso ela é administrada com o cálcio. O cálcio é o suplemento básico que damos em toda a alimentação, enquanto as vitaminas damos no máximo 2 vezes por semana. Eu, pessoalmente, resolvo isso da seguinte forma. Na minha casa, os tenébrios estão cobertos com cálcio na tigela, aos quais o GECON tem acesso diariamente, e as vitaminas eu dou justamente com a variação da dieta, ou seja, ou com grilos ou com baratas, e assim faço a suplementação e a alimentação ao mesmo tempo. E com D3, vocês precisam ter cuidado aqui, porque se derem vitamina D3 demais, ela sobrecarrega muito o fígado e simplesmente o GECON pode acabar tendo insuficiência hepática. Triste. Não sei se você vai colocar isso. Vamos lá. Dos temas importantes, só resta o bem-estar dos animais. Porque esses eublephares, leopardos, como vocês podem imaginar, por exemplo, trocam de pele. Ou seja, durante a estadia desse animal com a gente, vamos lidar com várias situações, às vezes até de crise, porque a troca de pele pode não dar certo e assim por diante. E, em geral, como são vertebrados, eles também, como o Bartek mencionou, ficam doentes, certo? O que acontece se o nosso lagarto leopardo começar a se comportar de forma estranha? Ou seja, levamos esse lagarto ao veterinário? Se formos ao veterinário, o que podemos fazer depois? O que pode dar errado durante a troca de pele? E também os sintomas que indicariam que algo não está certo. É um tema amplo, mas acho que vale a pena discutir. Muito importante. Porque, em primeiro lugar, precisamos começar a normalizar o fato de que animais vivos vão adoecer. E isso é totalmente normal. Mesmo comprando de um bom criador, o animal pode ter problemas, pois algumas doenças têm incubação longa. Assim como nós ficamos doentes, nossos animais de estimação também têm o direito de adoecer. E se vocês têm um animal de estimação que está doente, com algum problema, não tenham medo de perguntar aos criadores de quem vocês compraram. Claro que um criador normal não vai reclamar, nem fazer cobranças ou nada disso. Ele só quer ajudar, pois todos queremos que esses animais estejam bem e vivam o melhor possível em nossas casas. Primeiro sobre o veterinário. Veterinários especializados em animais exóticos existem e, para alguns, pode surpreender, mas o veterinário é um médico. Ele tem o direito de prescrever exatamente as mesmas receitas que um médico para humanos. E assim como nossos médicos têm especializações, os veterinários também têm exatamente as mesmas especializações. Na Polônia, esses veterinários estão se tornando cada vez mais comuns. Se vocês tiverem um animal desses e estiverem procurando um veterinário, procurem um veterinário com especialização em animais não domesticados. Curiosidade, procure esses veterinários até para porquinho da Índia, pois é um animal exótico. Mas muita gente vai a veterinários comuns, que não sabem exatamente como cuidar de um porquinho da Índia e a verdade é que isso não é culpa deles. Eles não têm a especialização necessária e isso ainda não é comum o suficiente. Ir aos veterinários certos. É como você não ir a um cardiologista com um problema no joelho, né? Fala sério. Aqui... A única coisa que posso acrescentar é que, se vocês notarem algo no seu blefaro leopardo, como aconteceu comigo uma vez, que a laócia parou de comer e parou de evacuar. E quando por alguns dias não apareceu o cocô, acho que foram 5 dias, né? E ela simplesmente não queria comer, sendo que ela praticamente sempre está disposta a comer, então acendeu um alerta na minha cabeça de que eu precisava fazer algo sobre isso. Fui com ela ao veterinário na SKW em Wrocław, e então, como ela é uma fêmea, ela desenvolveu um ovo no corpo dela. O ovo pressionava o estômago, por isso ela não tinha fome. Nada aconteceu com ela, não estava doente, só não queria comer porque o ovo foi absorvido. E só isso. E fizeram um ultrassom tudo certinho, né? Incrível mesmo. Isso... É um ótimo exemplo, pois o sexo pode causar problemas diferentes.
Esse exemplo é genial, pois mostra que fêmeas podem engravidar mesmo sem contato com um macho. Sim, em cães e gatos ocorre gravidez psicológica. Nos répteis, ela termina com a produção de um ovo. E existem duas opções, ou como no seu caso, vai ser absorvido. Sim, reabsorção é o nome bonito para isso. Ou então a fêmea pode botar esses ovos. Às vezes há problemas com os slagami, ovos não fertilizados, que podem grudar, por isso é importante monitorar essas situações. Mas esse é o primeiro dos sintomas que você mencionou, ao qual devemos prestar atenção ao manter esses animais, ou seja, observar se não há perda de apetite. Isso pode significar várias coisas, desde gravidez até parasitas, que são um elemento inseparável dos eublefares. Lampartic? Também não é assim, sabe? Se você comprar, por exemplo, né, um eublefar e ele come, tem apetite, corre, se mexe, está tudo certo, isso não significa que ele não tenha parasitas. Tem, isso é natural. Eles comem insetos vivos, que podem ter parasitas, então é importante comprar parasitas também. Vale a pena comprar parasitas, vale a pena comprar parasitas. Por isso, prefiro insetos de criadouros adequados para evitar parasitas. No ambiente natural, répteis, parasitas e muitos outros animais vivem em determinado tipo de Simbiose, mas... No ambiente natural, não existem condições ideais. Às vezes não há água, às vezes não há comida, às vezes está muito quente, às vezes está muito frio. Essas condições não são ideais nem para o animal, nem para os parasitas, que por isso não se multiplicam tanto. Isso faz com que os indivíduos fortes simplesmente convivam com eles e não tenham o menor problema, enquanto os fracos são eliminados. E isso é a nossa querida seleção natural. Sobrevivem e se reproduzem apenas os organismos mais fortes até a idade adulta. Em criações, a sobrevivência é de 95 a 98%. Assim, mesmo indivíduos fracos sobrevivem e seguem se reproduzindo, o que é normal quando há intervenção humana. No momento em que temos condições ideais para o lagarto em casa, também são condições ideais para os parasitas. Eles podem se multiplicar rapidamente e até animais fortes podem parar de comer, emagrecer e ter problemas por causa dos parasitas. Então tudo bem. Faça exames para detectar parasitas a cada 3 a 6 meses. O exame custa algumas dezenas de zloty, basta levar as fezes frescas ao veterinário, não é demorado nem difícil. Caro. Beleza. E o que acontece se por acaso acabarmos comprando um animal que tem parasitas e esses parasitas forem confirmados? Aqui está. Quando recebermos os exames do veterinário indicando parasitas no animal, vocês receberão 3 seringas com o remédio que administramos por via oral. Como já viram antes, é só encostar no focinho do eublefar que eles já lambem. Então é isso. Então, basta por 3 dias seguidos pingar delicadamente esse remédio no focinho, eles mesmos vão lamber e depois de 3 dias o problema está resolvido. Então, o tratamento é super simples, não invasivo e vocês mesmos podem administrar o remédio. Os remédios são prescritos pelo veterinário e controlados, por isso não fazemos o tratamento sozinhos. O veterinário orienta e explica o que fazer. Acho que o mais delicado é a troca de pele, que é comum entre répteis. Com a troca de pele podem surgir problemas, pois, como o Bartek disse, esses animais vivem em clima de estepe, seco e quente, o que dificulta o processo e pode causar complicações. O que pode acontecer? Onde a pele prende? Geralmente nas pontas. Dos dedos, no rabinho, nos olhos, no focinho e na boca. A pele ressecada aperta, corta o fluxo sanguíneo e pode causar necrose. Assim, o geco pode perder dedos, pois as pontas caem. O mesmo vale para o rabo. Quando a pele velha fica nos olhos, o geco pode fechar o olho e as pálpebras incham. Vocês podem ver aqui, pois alguns desses gecos têm esse problema. Às vezes, os animais adoecem. Temos alguns doentes. E aqui mostramos para vocês algumas imagens da minha criação, como é que esse animalzinho fica. E é normal que os animais fiquem doentes, eles estão em tratamento. Aqui vocês também recebem apenas colírios, mas como eu disse, cada caso é diferente e as recomendações são sempre para os veterinários. Quando o seu animal de estimação ficar doente, consulte o veterinário, não o criador, pois isso é o mais adequado. Se vocês tiverem dúvidas se algo está acontecendo ou não, aí podem perguntar ao criador se determinado comportamento é preocupante ou não.
E então o criador vai dizer se está tudo certo, se nada está acontecendo ou se é preciso ir ao veterinário e intervir. Ostatni, O assunto surgiu após um espectador me escrever ontem. O que não fazemos com nossos eublefaros? Quero dizer, estou falando aqui de comportamentos como soltar eles no chão, como se faz com tartarugas. Quando eu era criança, eu soltava minha tartaruga. Refiro-me a comportamentos como manter o eublefauro longe de outros animais, como gatos. animais exóticos são de terrário, pois precisam desse ambiente e condições adequadas. Lá temos a temperatura adequada, a umidade, todas as condições e, para os dragões barbudos, a iluminação correta. Esses animais devem ficar nos terrários, né? Eu entendo tirar e passar um tempo com esses bichos. Eu até recomendo 1 ou 2 vezes por semana. Tirar o animal por 10 a 15 minutos, ficar com ele. Porque assim ele cresce sendo um animal realmente legal e sociável. Mas se ele ficar correndo pelo chão, logo as articulações vão se desgastar, porque o piso não oferece nenhuma aderência. E se ele correr no tapete, onde já tem aderência, pode acabar pegando parasitas que trazemos do campo. De Cracóvia, assim. Desculpa, eu saio para o campo. Como Pro campo, estamos na roça? absolutamente não fazemos isso. Nas mãos, ou lavamos, ou de preferência, desinfetamos antes de pegar e interagir com o animalzinho. Se temos um gatinho ou cachorrinho, não devemos forçar a amizade entre eles, pois isso tende a terminar mal, geralmente para o eublefauro leopardo. Sim, porque o cachorro pode... Tratar o geco como um brinquedo e simplesmente abocanhar, não sobra nada para juntar. E quando se trata de gatos, é ainda pior. Por causa... Porque a saliva dos gatos é tóxica para répteis. Basta que o gato lamba ou até mesmo arranhe o nosso lagarto leopardo e haja uma ruptura na pele, isso já é suficiente, porque os gatos limpam suas garras com a saliva. Lambendo-as, e é lá que todas essas bactérias ficam. Nesse caso, é preciso correr imediatamente ao veterinário para administrar os medicamentos adequados, porque se não fizermos isso, podemos perder o animal em poucos dias. Ele pode parecer bem, mas de um dia para o outro simplesmente vai embora. Ok, desculpe, esse não foi o último assunto, agora acho que vai ser o último. Pergunta: os eublefares leopardo soltam o rabo, assim como, por exemplo, os nossos lagartos locais de parede? Sim, os eublefares Conseguem soltar o rabo? Isso é um mecanismo de defesa padrão. Ou seja, quando são atacados por um predador, soltam o rabo se mexe rapidamente e desvia a atenção do predador da lagartixa e ela pode então fugir. Não peguem os eublefaros lamparsic pelo rabo, porque o rabo pode ficar na sua mão. E me parece que isso pode ser uma experiência traumática. principalmente para uma criança pequena, né? Pois tem sangue, o rabo mexe e é carne viva mesmo. Parece um pouco assustador. Isso não vai fazer com que nosso lagarto morra ou algo assim, mas realmente pode ser um pouco traumático. E para o animal também é muito cansativo, muito estressante. As caudas dos eublefaros lamparsic crescem novamente, mas ficam menos bonitas e podem ser deformadas. Então, se vocês planejam ter um eublefaro leopardo em casa, prestem atenção se ele tem apetite, se não está perdendo peso, e aqui é legal simplesmente pesar seu geco 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses, e verificar as patinhas, o rabinho, a boquinha, os olhos após cada troca de pele. E eu garanto para vocês que se vocês verificarem essas coisas, o geco vai ficar com vocês por muito tempo. Viveu? E mais uma coisa muito importante que eu esqueci, porque se, por exemplo, vocês comprarem aquela Piton real mencionada anteriormente no vídeo, então essa Piton, se vocês comprarem de forma particular, vocês precisam registrá-la, certo? Vocês vão ao Departamento de Meio Ambiente registrar a cobra, pois ela está na Convenção de Washington. No caso dos eublefaros leopardo, pelo que sabemos, acho que Bartek pode confirmar, não é necessário fazer isso. Ou seja, se vocês comprarem esse tipo de lagarto, não precisam registrá-lo em lugar nenhum, simplesmente compram, recebem, às vezes uma nota fiscal, às vezes não, e pronto, tem o lagarto. Então é super tranquilo. Exatamente. Acho que já discutimos todos os tópicos, então, Bartek, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento útil, que certamente ajudará quem pensa em comprar um eublefar leopardo ou outro lagarto, pelo menos nos próximos anos deste canal. Muito obrigado por... Obrigado pelo convite. Se gostam do tema de criação de animais exóticos, como o Voitas comentou, visitem meu canal Brodat Gad no YouTube. É isso aí, meus queridos. Avisem se aprenderam algo novo sobre esses lagartos paquistaneses e comentem se têm ou querem ter um desses répteis. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!